Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados filhos, nós iremos meditar juntos hoje a liturgia do 18º domingo do tempo comum. A primeira leitura é de Êxodo, a segunda leitura de Efésios e o Evangelho é de João, capítulo 6, versículos de 24 a 35. O Evangelho de hoje nos introduz no centro do discurso eucarístico de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Aparentemente, este discurso consiste em repetir de diversas maneiras, ora em forma afirmativa, ora em forma negativa, os mesmos conceitos. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. É do estilo de João desenvolver um pensamento como por volutas e repetições cíclicas. Se olha bem, porém, cada voluta tem um vértice próprio e cada repetição introduz uma novidade. O vértice da perícope de hoje é a pessoa do Pai. Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus é o pão em quem o Pai imprimiu seu sinal. Poderia ser um ponto para desenvolver um aspecto novo da Eucaristia. A Eucaristia e a Trindade. Há um célebre ícone russo chamado por sua beleza e sua profundidade teológica, o ícone dos ícones, que inspirando-se no episódio do Gênesis, capítulo 18, versículos de 1 a 5, Abraão que recebe os 3 peregrinos, representa a Trindade sob forma de 3 figuras angélicas, muito jovens, leves e muito graciosos. Em sua quietude profunda, elas traçam um movimento circular como uma taça, enquanto os gestos que se relacionam entre si exprimem a unidade total que as congrega. Uma mergulha com o olhar na outra e se compenetra na outra. As 3 figuras se dispõem ao redor de uma mesa, sobre a qual há uma taça contendo a figura de um cordeiro. Uma ideia teológica estupenda. A Trindade está recolhida na Eucaristia e envolve a Eucaristia. As 3 pessoas divinas parecem dizer a quem olha: sede uma coisa só, como nós somos uma coisa só. Hoje vamos nos deter sobre uma destas misteriosas presenças que circundam o nosso altar, o Pai. Domingo que vem trataremos do Espírito Santo. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. A Eucaristia é, portanto, um dom do Pai, um dom que prolonga o da encarnação. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único. O Filho, ora, o Pai continua a dar-nos hoje a Eucaristia. A vida que nos vem pela Eucaristia tem como princípio o Pai, que pelo Filho se derramou pelo mundo. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. No ofertório, dirigindo-nos a Deus Pai, dizemos: Bendito sejais, Senhor, pelo pão que recebemos de vossa majestade. Ora, sabemos até que ponto isso é verdadeiro? É verdadeiro a respeito do pão que oferecemos, mas também do pão que recebemos, isto é, da Eucaristia. A Eucaristia, portanto, vem do Pai. Mas a coisa mais importante é esta outra: a Eucaristia conduz ao Pai. Na liturgia da missa, isto é evidenciado pelo fato de que tudo tende ao Pai. As orações eucarísticas são um diálogo em que a Igreja, fortalecida e, por assim dizer, mantida em pé pelo Espírito Santo, por meio de Jesus, se dirige ao Pai. Mas perguntemo-nos em que sentido a Eucaristia nos conduz ao Pai. Para responder é preciso saber o que é a Eucaristia. Não é uma coisa
que se confecciona e se recebe, como se era induzido a pensar em anos passados. Esta é uma ideia estática da Eucaristia, quase materialista. A Eucaristia, dizia-se domingo passado, é antes de tudo um evento, algo dinâmico. Na Eucaristia, não há alguma coisa, mas acontece alguma coisa. Um evento que determina uma presença real, pessoal. E qual é esse evento? Jesus que se oferece totalmente ao Pai, doando-se concretamente aos homens, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Definição perfeita e insuperável da Eucaristia, ela é a oferta de si em sacrifício ao Pai, mas em benefício dos irmãos. Estão aí todos os elementos. No gesto de Jesus se encerra a perfeita obediência do novo Adão. Aquele sim, livre que Deus esperava desde os dias da criação, sem nunca obtê-lo, nem de Adão, nem de nenhum outro, agora o obtém de Jesus. A vontade divina encontra finalmente a plena realização numa liberdade humana. Como uma gota de orvalho pousada numa flor, reflete todo o azul do céu, assim a liberdade de Jesus abraça toda a vontade do Pai. Há uma sintonia perfeita, uma ponte que se ergue entre o céu e a terra e volta a viabilizar o diálogo entre Deus e o homem. O Pai me ama porque dou minha vida para retomar. A complacência de Deus, que fora interrompida no sexto dia da criação, agora reaparece sobre a terra. Ela vagava, por assim dizer, sem ter um lugar para pousar, como a pomba que saíra da arca de Noé, porque a terra estava submersa nas águas da rebelião. Agora tem onde repousar, e de fato pousou sobre Jesus no Jordão, a pomba e com ela o Espírito Santo, que é a complacência do Pai. Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Realiza-se assim a nova criação, o Pai olha e se compraz de novo, entre o céu e a terra reaparece, como depois do dilúvio, o arco-íris da aliança. Mas atenção, de que se compraz realmente o Pai? Talvez do sofrimento, do sangue e da morte do Filho? Seria coisa monstruosa pensar isso. Compraz-se do amor que aquela morte demonstra e, por assim dizer, liberta. Quero o amor mais que os sacrifícios, diz Deus. O perfume não sai a não ser que se quebre o frasco que o contém. Porém, o que agrada não é o frasco em frangalhos, mas o perfume que o frasco continha. Deus põe-a à prova, dizia Moisés ao povo eleito, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos do teu coração. Isto vale para qualquer prova que vem de Deus, também para a prova suprema do homem-Deus. Deus prova sempre para fazer brotar do coração o que de melhor ele contém. Falávamos da complacência do Pai. Esta foi tal que explodiu com toda a força e aconteceu na ressurreição. O Pai ressuscitou seu Filho da morte. Vós o matastes, Deus o ressuscitou. A ressurreição é precisamente isso, a aceitação solene do Pai, o Amém poderoso pronunciado sobre o sacrifício do Filho. Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, por isso Deus o exaltou. Esta foi a Eucaristia evento, isto é, o evento do qual nasceu a Eucaristia. Quando se diz o mistério pascal, entende-se antes de tudo isto, a obediência do Filho, levada até a morte, e complacência do Pai, levada até a ressurreição. A Eucaristia sacramento é um rito que representa ou celebra, como diz Santo Agostinho, aquele evento. No passado dizia-se renova o evento, mas esse verbo parece agora forte demais e tal que ofusca o caráter único e irrepetível do sacramento da cruz. Muito expressivo, porém, é o verbo atualiza. Ele expressa a força que o sacramento possui de tornar atual para hoje a obediência de Cristo e a complacência do Pai. Os eventos, pela força espiritual da memória eucarística,
tornam-se nossos contemporâneos ou nós nos tornamos contemporâneos nos eventos? Nós estávamos lá, diziam os hebreus lembrando o Êxodo na ceia pascal. Nós estávamos lá sob a cruz. O vazio de 2000 anos foi como que anulado hoje, sobe da terra a grande obediência de Jesus e hoje desce do céu a grande complacência do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente tudo a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.